Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal Flagringo. Sábado às 7 da noite terá a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos. E o Brasil precisa jogar futebol para vencer esse jogo, já que esse jogo será o jogo mais difícil no grupo para a seleção brasileira. E saiu o resultado da ressonância magnética do Neymar. E vamos ver o que os caras vão falar sobre com Jean Oddi, William, Bertozzi e também Paulo Calçade. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Simbora! Muito bem, fãs de esportes, vamos começar o nosso linha de passe no clima de Copa do Mundo. E ouvindo Ibanez, hein? Hoje coletiva do lateral, né? Lateral, né? Da seleção brasileira, lateral. Se precisar. Da seleção brasileira, dizendo inclusive que se precisar ele ataca, ele vai lá pra frente, não tem problema. Vamos nessa. Como eu falei, eu me sinto pronto se tiver que jogar de lateral e se tiver que apoiar lá na frente também, me sinto pronto, mas como eu falei antes, as minhas características são mais defensivas, sim, mas se precisar, por que não? A gente vem trabalhando forte durante a semana, essa semana passada e a outra também, a gente vem trabalhando muito forte, dando o nosso melhor ali dentro do campo para chegar o mais pronto possível para esse jogo de estreia. E isso é o máximo que eu posso te falar, porque se eu fizer mais do que isso, dá ruim para mim depois. Eu acho que vai ser ele, hein, Jean? Pelo menos de largada. Eu acho que até que talvez faça sentido se você olhar para os testes recentes. Eu sempre defendi muito o Wesley como lateral direito da seleção, mesmo sabendo que o lateral direito da seleção, teoricamente, seria um cara mais defensivo, pelo menos quando eram os 4 atacantes. Isso mudou. E hoje a disputa é entre Danilo e Ibanez. E acho que olhando para os testes recentes, para as atuações recentes, não acho nenhum absurdo, não, a escolha do Ibanez. Só discuto bastante, e tendo visto muito o Ibanez jogar, né, na Roma, sobretudo, que acho que foi o lugar que, no fim das contas, o levou a primeira vez para a seleção brasileira, a capacidade ofensiva dele é muito pequena. Eu entendo, ele vai no sentido de que eu quero jogar, ele cumpre aquilo que o técnico pedir. Se o técnico pedir para ele subir, ele vai subir. Claro. Agora, ele não tem nenhum cacoete, acho que não tem muita qualidade para isso. É um lateral, né? Sendo um lateral, vai ser um lateral muito mais defensivo. Mas acho que se a escolha for em cima dele, eu vou compreender perfeitamente na comparação com o Danilo. Ainda que eu não seja também dos maiores críticos do Danilo, eu acho que a galera pesa um pouco a mão, sabe, em relação ao Danilo. Mas eu acho compreensível se a escolha for pelo Ibanez nesse caso. A escolha do Ibanez, Bertozzi, pode passar... Ou a parte física ser determinante para isso, porque aí você vai precisar do cara lá na frente. Sim. Aí o Ibanez me parece ter mais vigor físico, embora não tenha essa qualidade toda, mas o Danilo também não tem atacando, né? Não tem. Parece que fisicamente ele larga na frente, né? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Se a gente olhar para a sequência de jogos do Danilo esse ano, ele não teve uma grande sequência, né? Ele não é hoje um titular indiscutível do Flamengo e talvez isso jogue contra ele. Se a gente pensar em qual é o time da seleção, e assim, ninguém vai repetir o time em todos os jogos da Copa, especialmente fase de grupos. Mas se você estabilizar um time ideal, eu acho que isso pode jogar contra o Danilo, sim. E essa questão do vigor, assim, por mais que o Ibanez não vai ser o jogador que vai te fazer uma jogada de linha de fundo, a fazer uma tabela, né, uma coisa espetacular ali, ou como o Wesley faz muito de entrar na área, até para finalizar, coisa que ele fazia muito na Roma, mas ele tem esse vigor para ir e voltar, e assim, o Danilo hoje, se ele for, você não sabe se ele vai voltar, né? Então, ele provavelmente não vai. Então, assim, uma coisa é o Ibanez fazer jogadas de lateral, mas você pode contar com ele para fazer o corredor, né? Para apoiar. Apoiar com qualidade é uma coisa, mas ter o vigor para apoiar, ele tem. Ele tem físico, ele tem força, ele é um lateral de força, ele vai ser um jogador de força. Então, eu acho que talvez ele leve vantagem em função disso. O Danilo tem outros benefícios. O Danilo é um líder, o Danilo é uma referência, o Danilo é um jogador muito respeitado pelo grupo, né? E acho que a convocação dele, o fato do Ancelotti tê-lo convocado antes de qualquer outro, mostra isso. Mas eu acho que na hora de montar o time e pensar
na parte física, que eu acho que é fundamental numa Copa do Mundo, eu acho que o Ibanez pode sair na frente nesse aspecto. O Danilo, acho que assim, muita gente pode ironizar, e vai ironizar, e ironiza isso, mas eu acho que, de fato, a presença do Danilo, ela em alguma medida já se justifica só por estar no grupo mesmo, por isso que o Léo falou. Porque ele é bem diferente nesse aspecto. Quer dizer, a liderança dele, essa é uma liderança real, assim, né? Porque às vezes a gente pega jogador que é bom jogador, que é tecnicamente capaz e chama de líder. E eu não aguento muito esse negócio. Tem a história da liderança técnica. A tal da liderança técnica. Mas a liderança técnica, no fim, é a capacidade de um jogador... O Pelé era um exemplo. Não, tudo bem. Que eu acho que... Gigante. Ele não era o cara que vai Perfeito. reunir todo mundo, deixa ele quieto, mas dentro de campo ele era uma liderança. Assim, então, mas pelo que ele era capaz de fazer. que eu acho que são coisas distintas que podem estar agregadas num mesmo jogador. A liderança e a qualidade técnica. A tal da liderança técnica se aplica muito a quem tem as duas coisas. Sim. Porque senão o jogador é só com a capacidade de decisão, né? Ou só com a liderança. E acho que hoje, evidentemente, se a gente fala do Danilo, a gente está falando de uma liderança indiscutível desse grupo, ainda que do ponto de vista de rendimento, né? E como o Léo falou, de sequência de jogos. Acho que, nesse sentido, ele está atrás do Ibanez, até mesmo nos próprios testes feitos com a seleção brasileira. Você sabe que lá na redação, agora há pouco, o Calçade estava montando um verdadeiro tabuleiro de xadrez para criar situações para a seleção brasileira, olhando quando tem Danilo, olhando estava quando em versão tem Ibanez. Calcelotti. Exatamente, a versão Calcelotti. Então o homem tava... Chegou uma hora que eu falei, peraí, Calçade, deixa eu tentar entender o que você está fazendo. Não, porque aí mexe aqui com o Paquetá, porque o Matheus Cunha, porque não sei o quê, porque o Danilo não vai passar. Prof, esclarece aqui para todo mundo, por favor, como é que foi essa conta aí que você fez? Com o Danilo ou com o Ibanez? O que muda ali? Bom, boa noite. Antes do Calçade, quero botar o meu ponto de vista aí sobre Danilo e Ibanez. Eu acho que o Danilo é um jogador que já jogou muito na Europa ali, campeão da Libertadores, campeão da Champions com o Real Madrid. Mas o Ibanez é mais jovem, sabe? Eu acho que o Ibanez vai pro lateral, vai se titular. O Danilo foi convocado como liderança do grupo. Agora, o Ibanez foi convocado para jogar. Desde da corte do Wesley, eu acho que ele vai de Ibanez, tá? E outra coisa, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que o trabalho do Ancelotti até o momento, cara, é ok, mano. É ok. Nada espetacular, não. Nada de espetacular. O trabalho até agora do Ancelotti é ok. É só ok, mano. Só ok. Não é um trabalho... tá jogando. Não. É um trabalho razoável. Mas agora vamos ver na Copa se de repente o Ancelotti consegue fazer esse time jogar. E para ser campeão, né? Pra ser Primeiro campeão. que sem o Wesley muda muito. Pra caramba. Muda, assim, dá uma quebrada em tudo que o Ancelotti pensou, porque... E não tem ninguém no que faça último jogo parecido estava em sequer. 17 minutos, no último jogo ficou claro, contra o Egito. Né? No momento que o time sai para jogar, você já vê o Wesley em alguns momentos estava... Você tinha Rafinha e Vinícius aqui e o Wesley já aberto. Então, há uma diferença muito grande. O Brasil não tem, hoje, laterais que você diga que são laterais ocupadas por Ibanez, por Danilo, por Alexandro, por Douglas Santos, laterais que você olha e fala assim, uau, dá para jogar com esses caras por aqui. Não. Eles são jogadores da linha para trás. Né? Mas se o ciclo fosse maior, se o Ancelotti tivesse trabalhado mais, talvez o Douglas Santos tivesse mais à vontade na seleção e fosse diferente. Porém, não é. Então, esquece o jogo pelas laterais. O jogo pelas laterais vai ter que ser feito por atacantes, por meias. Então, esses caras vão defender. Eventualmente vão aparecer por ali, mas você não vai ver o Danilo vestido de Wesley entrando, assim, aquela bola que o Paquetá joga para a linha de fundo e o Wesley vem na linha de fundo e cruza para trás. O Danilo pode fazer uma, duas por jogo, no máximo, se fizer. Mas eu não acredito que o momento dele e a segurança que ele tem vai dar a ele essa capacidade de chegar lá na frente. Ele vai sempre cuidar mais do espaço dele defensivo. Então, dentro desse cenário, sem laterais que jogam, apoiam, constroem o jogo pelo lado. E com o Paquetá, imaginando o Paquetá no time, é um time num 4-3-3. Então, você já tem 3 no meio de campo
Casimiro, Bruno e Paquetá, aí você tem que distribuir 3 no ataque. Vini, Concorda Rafinha, comigo Cunha. que Rafinha e Vini são titulares? É isso. Sim. Tá bom, tem uma vaga. Tá, se você coloca o Matheus Cunha, o Rafinha vindo jogar por dentro com o Vinícius. O Matheus Cunha também é um cara que vem por dentro. Também. E as laterais? Acabou o jogo. Você precisa fixar alguém na lateral. Então, o Ancelotti, ele precisa ter... Ele levou uma série de dribladores para a Copa. O Vinícius dribla. O Rafinha é um jogador que dribla também, mas ele, principalmente em velocidade no espaço, cruza bem. Você tem o Ryan e o Luiz Henrique. Se você deixa esses caras fora, porque se você tiver todos eles muito próximos por dentro, não vai ter jogo para a lateral. Então, como ocupar a lateral? Você tem uma vaga. Se coloca o Matheus Cunha com o Paquetá, tudo bem. Sem a bola, você já sabe o desenho do time. Ficam Vinícius e Rafinha. Aí você tem do lado esquerdo o Matheus Cunha, o Paquetá volta pela direita com os 2 volantes. Sem a bola, 4-4-2. Numa urgência, o Rafinha pode compensar. Pode, mas aí é um 4-4-2, tá bom. E no momento que o adversário está todo lá recuado e você vai pra cima. E você tem que ir pra cima, tá bom. Calçade. Se o Rafinha vem pra dentro com o Vinícius e o... Entendeu que a lateral não joga? E aí o teu adversário marca o teu meio, o centro do campo, o Brasil não joga. Não tem ninguém passando. Ele precisa ter caras que vão com velocidade, com capacidade de mudança de direção e drible, fazer uma jogada de linha de fundo. Se você afasta o Danilo, o Rafinha do Vinícius, e eu acredito que isso pode acontecer um pouco. Nesse momento, o Rafinha vem, o Vinícius pode abrir pelo lado esquerdo. Você precisa espetar os caras. Isso aconteceu contra o Egito. Nesse 4-3-3, no momento que o Brasil sai para construir, você abre o Vinícius, abre o Rafinha. Tá? No momento que o Brasil está sendo atacado, os 2 jogam por dentro. Por quê? Para velocidade, para chegar. O Ancelotti falou, Rafinha, você pega ali na frase do treinador, você percebe o que ele quer dele. Falou, é o jogador que melhor ataca espaço no mundo. Visão do Ancelotti. Que é aquele cara que tem o campo para atacar e você lança para ele. Aí você, Bruno Guimarães e Paquetá são muito importantes para o Rafinha e o Vinícius. Então, sem a bola, os 2 aqui por dentro, esperando para contra-atacar. Com a bola, vai ter que abrir para ter jogada liberada. E aí o Paquetá por dentro vai distribuir e com a chegada do Matheus Cunha. É como eu vejo a seleção. Se o Ancelotti não colocar o Endrick para ser titular dessa Copa, não vai ganhar, cara. O Matheus Cunha no ataque não vai ganhar, mano. Não vai ganhar. Chega de Matheus Cunha, coloca o Endrick para jogar. O menino é bom, porra. O Endrick é bom. Bota ele pra jogar, é craque esse menino, mano. Ele desce de jogos, mano. Bota o menino pra jogar. Não tem que botar o Matheus Cunha. O ataque é Vinícius Júnior, Rafinha e o Endrick, mano. No meio, Bruno Guimarães, Casemiro e também o Paquetá. Esse é o time. E nas laterais, esquece lateral de fundo, não vai ter. Alessandro no lateral que ataca fundo, o Ibanez e o Danilo não são laterais que atacam fundo, você então vai ter que colocar pontas para atacar fundo. Agora, bota o Endrick para jogar. Senão não ganha a Copa, mano. Não ganha a Copa. Se for esse o time, tá? Exato. Tem um pouco, eu acho que sim, mas tem um pouco do que o adversário oferece também, né? Do quanto ele te ameaça. Porque eu até acho, e é verdade que contra o Panamá jogou o Wesley e jogou o Luiz Henrique, mas eu acho que essas coisas podiam estar um pouco relacionadas. Quer dizer, se joga o Wesley, que tem uma capacidade de fazer corredor pela direita, que é um jogador que vai à linha de fundo, que cruza, que cria na frente, muito ao contrário do Danilo e do Ibanez também, você tem uma ideia que, de repente, o Paquetá pode ser mais útil mesmo, né? Caindo para o meio. Sem o Wesley e com um zagueiro pelo lado direito, talvez pudesse até prevalecer aquela ideia inicial do Ancelotti, que era a ideia que ia começar a Copa do Mundo se o Estevão não tivesse machucado. Porque aí você tem um zagueiro pelo lado direito que não vai te oferecer nada, porque o Ibanez pode falar, mas ele não vai te oferecer nada no corredor. Ele pode tentar. Ele pode ocupar o espaço ali. Ele pode obedecer às instruções do Ancelotti, mas ele não vai ter virar a capacidade Nelinho de criar agora nada em 3 por lá, dias. o Danilo também não.
Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, e aí não sei se contra Marrocos, tá? Mas contra um adversário mais fraco, talvez a ausência do Wesley e a volta de um zagueiro para a lateral direita fizesse com que o Ancelotti diga, não, então eu vou com um jogador de beirada, um jogador agudo, um jogador ofensivo, um jogador Aí agressivo. tirar o Paquetá. E aí teria que tirar o Paquetá. Não acho que vai acontecer. Quer voltar para a ideia original. Isso, Exatamente. a ideia primeira dele. Isso. Porque a ideia primeira dele também tinha muito a ver com Sim. o nível dos jogadores que ele tinha. Bruno Guimarães está mais liberado ainda. Digo, com mais um zagueiro. Com o Paquetá ele está mais liberado. Não, digo. Com o zagueiro. Com o zagueiro e os sim. dois estão. Até os dois. Sim. Sim. Mas a minha questão é essa. Eu acho que a ideia dele do 4-2-4, para simplificar, tinha muito a ver também com a qualidade dos caras que ele tinha na frente. Quer dizer, quando ele considerava, e ele considerava que o Estevão não sai desse time, o Rafinha não sai desse time e o Vini não sai desse time, você já tem 3 ali, né? Quer dizer, então já está muito próximo Montado, de ter os 4 abertos e tal. Então eu fico com essa dúvida, eu não diria para o jogo contra o Marrocos, porque me parece que tudo caminha contra Marrocos para ter o zagueiro pela direita, o Paquetá E o Matheus. e aí do jeito que você está Cunha. falando, né? Porque, Calçado? e assim, o Agora, Matheus contra Cunha- o Panamá, não sei. O Matheus Cunha. Panamá, não, desculpa, Haiti. O Panamá Matheus já foi. Cunha passa a ter uma missão incrível na Copa, nesse formato. Sim. Porque está bom, você tem aqui mais um zagueiro, aí você tem o Bruno Guimarães com o Casimiro, o Paquetá. No momento em que o Rafinha, vamos imaginar o Rafinha um pouquinho mais aberto, e o Vinícius também. O Matheus, o meio para não ficar vazio, tem que ter o Matheus. Sem dúvida. No momento que esse time perde a bola, o Matheus tem que voltar e fechar o lado esquerdo. Então o Matheus vai ficar assim, cara. Que é uma coisa, Entendeu? que, é uma Ele coisa vai- que lá em 2018 o Gabriel Jesus fazia. Isso. E o pessoal pegava no pé dele por causa disso, inclusive. Né? E sabe o que é curioso, assim? Porque, pensa, tem um ano de trabalho, né, o Ancelotti, enquanto a gente está vendo aí imagens dos treinos. Isso é mau tempo para pensar no plano A, né? Imagina pensar num plano B. Pois é. Só que ele está sendo obrigado a trabalhar agora com o plano B, porque são 4 lesões do lado direito. São todas as lesões que aconteceram ali. Titulares. Rodrigo, Estevão, É verdade. Militão Isso. e o Wesley. Assim, ele teve o lado direito dizimado. Exato. Todas as ideias que ele tinha para aquele lado, ele teve que jogar fora. Então, assim, agora, há uma semana da Copa do Mundo, ele teve que pegar tudo o que ele pensou, porque ele pensou, peraí, perdi o Rodrigo, peraí. Ah, mas eu tenho o Estevão. Putz, perdi o Estevão. Não, mas calma, tem o Militão. E para quem trabalhou um ano, Né? pra quem trabalhou um ano, entendeu? quantas opções ele conseguiu construir em um ano? Não, é uma loucura. Eu tava pensando, é engraçado o Léo falar isso agora, porque eu tava pensando justamente assim, o quanto ele não reclamou também. Eu não sei se não vai acontecer. Mas ele ficou quietinho, né? Ele não ficou aquela coisa de, ó que é do céus, jogo, né? ó vida, ó Agora ele está azar. buscando soluções. É isso, ele não, tá ele não lamentando ficou nada. reclamando. Porque ele lamentando. poderia, de boa, ele teria tamanho para isso, para chegar na primeira coletiva e falar, pô, gente, tudo que eu bolei aqui, então nós vamos dar uma, assim, deixar por Controlar conta... a expectativa, controlar a expectativa. Ele falou, não, ele tá na dele. Cara, um ano de trabalho, eu gostaria de ter visto mais coisas na seleção, mas não deu. Um ano até parece muito, mas é que na realidade em número de mas jogos um ano é 12 Por jogos. exemplo, eu, por mim, se eu fosse, eu gostaria de ter visto mais, eu vou colocar entre aspas, muitas aspas, tá? Algumas invenções nas laterais. Buscar ou inventar um cara, porque é o seguinte, cara, era nítido que a gente ia chegar para a Copa sem lateral. Inclusive com o Wesley, tá? Sim. O Wesley, agora, foi cortado. O Wesley jogaria, seria um cara muito importante dentro do sistema. O lado direito era dele, mas longe da gente colocar o Wesley numa prateleira de um lateral consolidado com a camisa de seleção brasileira, como outros que nós tivemos. As laterais foram um problema no ciclo. E nós Aliás, chegamos... já no ciclo anterior já era um problema. diferentemente de outras seleções, algumas seleções têm dúvidas pequenas. Eu não colocaria como dúvida. São opções muito claras, né? A França, se vai com 3 atacantes atrás do Mbappé ou se vai com 2 atacantes e um meia. Opção. E os caras estão lá. Isso não, Precisar à isso é disposição. mais simples. Sim. A Espanha também, com Lamine Yamal, o Nico Williams, o Oyarzabal, eu tô com o time pronto, Fabian, Pedro e Rodri, acabou aqui. Tá fechado. Lá atrás você sabe quem é.
tá resolvido. A Argentina tem um probleminha ou outro, mas a Argentina vem numa trajetória de campeã do mundo, numa suavidade. Isso não quer dizer que vai ser campeã novamente. Não acredito. Mas, cara, também não... Scaloni reformulou o time, Sim. mas tudo foi feito dentro de um processo, não como o nosso. Um processo mais tranquilo. De 24... Permaneceu treinador. 24 anos sem título. Isso, né? permaneceu o treinador, tirou o peso das costas, Aí foi o campeão Messi do tá mundo, lá, bicampeão da todo Copa mundo. América, ganhou tudo. Mestres, números históricos desses atletas em Copa do Mundo, tá? Messi tem 26 jogos, 13 gols, mais 8 assistências. Qual foi a melhor campanha do Messi? O Messi foi campeão, tá? Ganhou a última Copa. Cristiano Ronaldo, 22 jogos, 8 gols mais 2 assistências. Melhor colocação foi uma semifinal, tá? Neymar, 13 jogos, 8 gols mais 3 assistências. Ele com menos jogos que o Cristiano Ronaldo tem mais participações em gols do que Tem o um Cristiano 11, Ronaldo. ele criou 11 gols, vamos dizer assim, criou entre marcar e isso. passar a bola em 13 jogos. É um 13 número jogos. quase um por jogo. É um Messi- baita número, viu? O Messi está parecido. Vocês perseguem o É Neymar? um baita número. Vocês colocaram É. em quarto lugar Agora- pro Neymar e semifinal pro Cristiano Ronaldo, se ele ficou em quarto também. Isso é uma boa pergunta, hein? Botar pro Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, hein? Onde ocorreu esse jogo? Puxa vida. Apesar que, dependendo do olhar, parece que quarto lugar é mais legal do que semifinal, né? Porque você foi eliminado. Messi é um monstro, né, cara? 26 jogos, 13 gols, 8 assistências e campeão do mundo, hein? É CR7, 22 jogos, 4 jogos a menos que o Messi, 8 gols, 12 assistências e bateu a semifinal, tá? Cara, que legal, hein? Neymar, 13 jogos, 8 gols, 3 assistências, muito bem, quarto lugar até agora na história da Copa do Mundo. Modric, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência, vice da Copa de 2018 contra a França. Cara, o Messi é sacanagem. Sacanagem que joga esse menino. Ali você parece que conquistou um quarto lugar, né? Não sei, depende do olhar. chato Depende de que lado demais. você tá nessa história, viu? E o Modric? E o Modric? O Modric seria segundo lugar, então, é isso? O de segundo lugar. 19 jogos, 2 gols e 1 assistência, foi vice-campeão, tá? Isso na disputa lá contra a França em 2018. Certo? O problema é o Cristiano entrando na FIFA para reconhecer essa semifinal. É que aquele quarto lugar... Bom, eu vou terminar o vídeo, rapaziada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? O Brasil estreia, né? Vai fazer estreia no sábado, às 7 da noite, contra o Marrocos. E eu vou torcer o Brasil vencer essa Copa para Neymar cara a boca de todo mundo, para ver se Neymar consegue fazer uma boa Copa. E às 10 horas vai ter o Haiti contra o Escócia. Eu vou torcer pro Haiti, porque é o meu país, tem que ganhar do Escócia. Vai ser difícil, mas Haiti pra cima. Valeu, até próximo vídeo. Fui.